Amém. Como título dessa meditação, a verdade e a soberania de Deus prevalecem. Se lembrarmos um pouquinho do que vimos na semana passada, tanto nós aqui e os irmãos que estiverem também acompanhando essa pregação pelo YouTube, nós podemos lembrar que a partir aqui do primeiro versículo, Deus comissiona Jonas para pregar o Evangelho naquela que era atualmente a capital do mundo naquele momento, uma cidade de 600 mil habitantes, mais ou menos, mas também considerada como a cidade mais violenta do mundo devido à característica que os assírios tinham naquela época, que era um povo que vivia da crueldade, da pilhagem, e que onde passavam, eles botavam terror nos povos vizinhos devido à sua crueldade. E tanto que, muitos anos mais tarde, esses mesmos assírios, eles conquistaram o Reino do Norte, pelo seu sistema de cativeiro, eles fizeram uma miscigenação cultural e étnica, ao ponto de que ali, na terra de Israel, surgissem os samaritanos, que depois nós vemos no Novo Testamento que eram até rejeitados pelos judeus devido a não serem considerados como judeus puros, por serem mestiços e por não seguirem as leis de Moisés. Aí, a partir do momento que Deus chamou Jonas, a primeira coisa que Jonas já pensou é: eu vou cair fora, eu ir lá para Nínive, eu ir lá pregar para esse povo. Deus podia me mandar para qualquer outro canto do mundo, mas para Nínive eu não vou, não. E o detalhe de que onde ele estava, lá na região da Galileia, na sua cidade natal, que era próximo a Nazaré, mais ou menos uns 3 quilômetros de Nazaré, ele teria que percorrer pelo menos por volta de 960 quilômetros até chegar em Nínive. Mas a sua opção foi outra, de ir para Tarsis, descer para o porto de Jope e pegar um navio e viajar para outro extremo. Alguns estudiosos dizem que Tarsis ficava ali no sul da Espanha, lá no Estreito de Gibraltar, então próximo ali à África, ao norte da África. Simplesmente Jonas não estava dizendo, se nós tomarmos os nossos dias de hoje, não estava dizendo simplesmente que, olha, eu vou aqui no Eloy Chaves e já volto. Ou mesmo vou aqui em Dayatuba e eu já volto. Não, ele estava, se fosse para os nossos dias, era a mesma coisa que ele tivesse dizendo para Deus: Deus, eu estou indo para o Amazonas e tchau. Porque naquele momento, o que Jonas pensou? Que se eu sair da jurisdição aqui de Israel, se eu sair aqui da terra de Israel, já que o Senhor, Ele é Deus de Israel, Ele não vai poder me incomodar tanto assim. E diz o texto que ele foi para Jope, o primeiro navio que ele encontrou, para Tarsis, pagou a sua passagem, entrou e resolveu dormir. Isso nos traz uma grande lição, que nós podemos observar que a forma como nós vemos a Deus determina a nossa comunhão com Ele.
Muitas vezes nós idealizamos nas nossas cabeças um Deus muito menor do que Ele realmente é. Quando as coisas não saem da forma como nós esperamos, quando as circunstâncias não andam de acordo com a nossa vontade, muitas vezes nós pensamos que Deus nos colocou para escanteio, que Ele nos deixou de lado, mas nós podemos lembrar do seguinte, que a soberania de Deus, ela é a melhor escolha pela qual nós devamos vivenciar. O propósito que Deus tem para as nossas vidas é o maior plano de vida para que nós possamos viver para a sua glória, para a sua honra, já que para isso que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, que nós não vivemos para nós mesmos, mas sim para aquele que morreu por nós e ressuscitou. As nossas vidas pertencem ao Senhor. E a partir do momento que Ele nos chama, que Ele nos comissiona, que Ele nos envia para fazer a sua vontade, é hora de sermos despertados e olharmos para os campos e vermos que eles realmente são brancos, para fazermos a vontade de Deus, espalharmos o Evangelho aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós formos. Já que Jonas quis fugir do seu chamado, ele pensou no seguinte: vamos, a partir do momento que eu fugir, essa história de pregar a palavra lá em Nínive vai se frustrar. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos e Ele jamais falha. E olha, observando aqui o versículo de número 4, o navio zarpou. Interessante é que o próprio Jonas coloca aqui, logo de primeira, uma conjunção adversativa aqui. Contudo, o barco saiu, a vontade ali de Jonas parecia que iria acontecer, mas, contudo, porém, Deus começa a entrar em ação. E nós podemos observar aqui que, com esse contudo aqui, no texto hebraico, dá a ideia de que foi a chuva ali, aquela tempestade foi repentina, fora de época. Jonas, quando ele resolveu partir para Tarsis, não era a época de chuva ali no Mediterrâneo, que seria no nosso calendário do mês de outubro ao mês de março, que equivaleria ao outono e ao inverno, onde as águas eram mais bravias. E o navio ali não estava longe da costa, como nós depois podemos observar, olhando aqui mais à frente, no versículo 13, que diz que quando a tempestade estava cada vez mais forte, os marinheiros eles estavam tentando trazer o navio para a costa, mas eles não conseguiram, devido à força das águas. Enquanto isso, Jonas já estava pensando, já estava começando a descer para tirar uma soneca.
falei anteriormente, a partir do momento que Jonas colocou o seu pé ali dentro do navio, pensando em estar ali 3.500 quilômetros longe de Israel, ele se esqueceu de uma coisa, que Deus é soberano em toda a terra. E quando nós enfrentamos as nossas lutas, os nossos problemas, no dia a dia, devemos sempre nos lembrar que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas em nossas vidas. Basta que nós nos coloquemos diante dEle, basta que nós creiamos no seu poder, creiamos na ação do seu Espírito em nossas vidas. Só que aconteceu o seguinte, que logo adiante o versículo 5 nos diz o seguinte: já que tudo parecia que ia se perder, que o barco ia naufragar, o versículo 5 nos diz o seguinte, que naquele momento os marinheiros estavam com medo e cada um orando ao seu Deus. Enquanto o profeta de Deus estava agindo ali que nem um 007 e foi dormir, eram os pagãos que estavam orando. E o detalhe, Jonas ele não queria naquele momento nem contato. Ele estava fugindo do contato para pregar para os ninivitas. Só que ali ele estava num navio cheio de cananeus. E o que ele fez então? Vou para o porão. Desço para o porão. Não quero contato. Deixa eu dormir. Só que não foi um sono qualquer. Que a palavra ali no hebraico, quando fala aqui que Jonas deitou e dormiu, foi um sono muito pesado. É a mesma palavra que é utilizada quando Deus deu um sono lá em Adão antes de retirar a costela de Adão para formar Eva. Foi um sono muito pesado. Como alguém que não estava nem ligando para a situação. A tempestade estava começando a correr solta e o Jonas desceu lá para o porão para tirar um sono muito profundo. Um detalhe, até com uma curiosidade, na Bíblia hebraica, há um paralelo muito interessante quando fala a respeito que se você está descendo, cuidado, problemas à vista. Em raras, acho que a única exceção em que o Senhor ali fala em descer para um profeta que para ele não estava ali ele em perigo, foi só com Jeremias quando Deus o enviou à casa do oleiro. O restante, se nós observarmos, em todos os textos, quando fala em descer, problemas. Interessante é que os judeus, eles nunca falam que eles vão para Jerusalém. Eles falam que eles estão subindo para Jerusalém. Como se aproximando do Senhor. Enquanto Jonas desceu, os marinheiros começaram a jogar as cargas para fora do barco, jogaram no mar. Mas será que isso foi apenas para
aliviar o barco? Foi não. Também, a partir do momento que eles estavam jogando as cargas no mar, a ideia que os povos pagãos tinham eram de que, muito provavelmente, uma coisa muito séria está acontecendo muitos problemas, que essa tempestade está vindo numa época inapropriada, então, provavelmente, o nosso Deus que cuida aqui do mar deve estar furioso e está querendo pegar a gente. Eles estavam jogando aquelas cargas como oferendas. Para ver se ali aplacava a ira do mar. Eles pensavam em estar agradando ali os seus deuses. Como era muito comum naquela época, que nós podemos observar que já vinha também ali, desde a mitologia greco-romana, assim como naquele tempo, em que cada ídolo, aos olhos dos povos, tinham a sua especialidade. Uns para tratar do fogo, outros para tratar do mar, outros para tratar do vento, da terra, e etc, e etc. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano em todas as coisas. O que eles pensavam, como é que nós vamos resolver essa situação? Que nós vamos ver na próxima semana, a partir aqui do versículo de número 6, quando foi necessário que o capitão do barco descesse, encontrasse Jonas e começasse ali um interrogatório com Jonas. E aí nós vamos ver até o versículo de número 9. Mas se observarmos já aí, nesses 2 versículos, podemos ter a certeza e nos conscientizar de que Deus, Ele é soberano. Seus propósitos jamais se frustram. Para nós e quanto a nós, a melhor coisa que nós devemos fazer diante do propósito e da soberania de Deus é nos colocarmos diante dele em obediência. Porque muitas vezes, então, uma aplicação aqui é que nós, muitas vezes, as nossas decisões, as nossas atitudes, muitas vezes, elas podem afetar as pessoas que estão ao nosso redor, sendo que elas não têm nada a ver com a situação. Onde nós